tudo é sempre sobre você fazer escolhas inteligentes na sua vida. Então, como é que eu mantenho as minhas finanças pessoais? Para ter acesso ao podcast completo, acesse o link na descrição. Deixa o like e se inscreve. Fiquem com o vídeo. Eu gosto de ter custo fixo baixo. Então, pô, eu pago um aluguel, é num lugar legal, mas eu pesquisei, sabe? Eu tô num lugar acessível pro meu orçamento. Eu não gosto de ficar esbanjando no dia a dia, sabe assim? Mas pra quê? Pra eu poder exagerar um pouquinho mais no que eu gosto de fazer, que é no custo variável, que são nas viagens. Eu amo viajar, pra caramba, cara. Nordeste, eu tento estar lá pelo menos uma vez a cada 2. Eu amo o Nordeste brasileiro, né? Tô sempre lá. É um continente o nosso país, né? Uma maravilha, cara. Dá de mil agora nesse verão europeu aí, tá doido, pessoal. Valorize o nosso Nordeste aí, que é maravilhoso, né? Eu tô sempre viajando, principalmente aqui pelo Brasil. Eu amo viajar. Você já foi pra Osasco? Já fui para Osasco. Aí Lá é sim, top, doida. hein? Primeiro mundo, hein? Eu moro lá. Já fui para Osasco, com certeza. Mas, então, é sobre isso, assim. Prioridades, Eu né? valorizo muito mais, por exemplo, ir viajar do que nada contra também. Acho que cada um tem que ser livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro, sabe? Isso é o capitalismo e legal. Eu prefiro muito mais, por exemplo, ter uma grana para viajar confortável, levar meus pais para viajar, sair com as minhas amigas, não sei o quê, do que andar de Rolex, 1000 coisas, sabe assim, toda de Gucci e tal. Eu gosto de umas coisinhas, obviamente, uma bolsa legal, um sapato legal, mas não sou de ficar gastando, não sou de ficar. Eu penso Luiz. muito antes de comprar. Oi? Boa. Seu pai sabe que você tá aqui no programa de pobre? Sabe? Ô, Ele vai assistir, inclusive. Vou dar pra ele assistir. Ó, se ele viesse aqui, eu até pagava a passagem de trem pra ele, mas ele não fazia. Duda, manda um abraço pra ele. Um abraço, seu Luiz Barsi. Ele anda de trem, falam, né? Às vezes até. Andava. É que agora ele deve estar mais parando, Ele mas tem o ficando trem mais dele, em casa. meu. Ele tem o próprio trem. Ele é Ele tem um dono da vagão. CPTM, né? Ele tem um vagão só pra ele. Meu, aí outra coisa, você tava falando assim, né? Que é algo muito legal. Que você quer se esforçar e você quer alcançar as coisas pelo seu esforço, pelo seu estudo, Claro. pelo seu trabalho. Você sofre com gente que tenta tirar o teu mérito? Ele é assim porque ele é filho do Barsi. Por isso que eu fiz questão de falar o que eu falei aqui no Sim. começo, entende? Sim. Porque, tipo assim, eu não te conheço. E quando me falaram de você, já me veio na cabeça. Tipo assim, aleatório. Vai ver, a mina é mó burrona, não sabe nada, mas é filha do cara lá e é famosa, sabe? Só que depois eu fui estudar e fui ver que você é analista CNPI, você tem Sim. formação, você é conselheira de empresa, uma par de coisa. Sim. Enche o saco um pouco, tipo assim, se é que você sente isso, mas alguém te tratar por você ser filha dele. Porque assim, pelo tanto de coisa que você faz, daqui a pouco o teu pai que vai ser conhecido por ser teu pai, né? E não você por ser filha dele, né? Mas só é uma consequência natural. Quem construiu tudo, e esse é o momento de mostrar para as pessoas quem construiu, é o momento dele brilhar, né? Então eu não tenho a pressa, não existe competição entre nós de quem é o melhor, de quem... Cada um tem a sua história, cada um vai ter os seus desafios particulares, né? Obviamente que quando eu estava começando na internet, eu me sentia muito insegura, isso me afetava muito. Existe demais, mas, cara, é a única coisa que o pessoal tem pra falar sobre mim. Que eu sou filha de um cara rico. Legal, e o resto? Ninguém nunca falou que eu sou incompetente, que eu sou burra, que eu não tenho 2 graduações, 2 pós-graduações, um pós-MBA, sou conselheira de empresas de capital aberto. Quase igual o pobrezito. Tá quase ali. E tá solteira, Duda. Fala aí, tudo que você faz aí hoje, porque como que é esse negócio de ser conselheira de empresa, por exemplo? Olha, Porque você tem a AGF, isso, né? tem a GF, que é o nosso maior orgulho. Então, como eu disse lá atrás, né, ele fez um estudo lá, que se chamava Ações Garantem o Futuro, para provar que ele não era louco. Mas pera, isso aí é estratégia, né, de longo prazo? Peraí que eu vou chegar nessa pergunta. Vai chegar. Então, eu tô confundindo as coisas aqui. Então, a gente tem o AGF, que é o Ações Garantem o Futuro, empresa de hoje, já vamos falar disso, que é a empresa educacional que eu montei com meus outros 2 sócios. o Felipe e o Educacional. Fábio. As bases são educacionais. Tá. Em breve, vou falar sobre o futuro já. Então, a gente tem a empresa, eu comecei atuando como conselheira profissional em 2016. Então, eu comecei, obviamente, sendo indicada pelo meu pai. Mas você começou cedo então, né? Comecei. Porque você Comecei é nova, e a 2016 foi 7 anos, sei lá. 7 anos. Caramba, o que é ser uma conselheira? Olha, eu gosto de definir o seguinte, minhas bases sempre foram da área de análise de ações. O que eu fazia como analista CNPI? O meu papel era estudar setores, estudar empresas a fundo, né?
e dizer para as pessoas, compra, mantém ou vende. Então eu tinha que dar um diagnóstico para os clientes da corretora. Quando eu cheguei para ser conselheira, eu estava morrendo de medo, né? Pode ser óbvio, mas o que um conselheiro faz? Aconselha. Quem? Os executivos da empresa. Em nome de quem? Dos acionistas. Então, o conselheiro representa os interesses de todos os acionistas, que a gente chama também de stakeholders, quer dizer, da sociedade como um todo, para gerar valor para as empresas. Então, o conselho de administração é um órgão muito mais estratégico. Então, não fica vendo ali os pormenores, não se mete do dia a dia da empresa. Mas, qual que é a visão de médio e longo prazo, para onde vamos, no que vamos investir, sucessão da empresa, cultura organizacional, clima, enfim, cuida da estratégia, né, como um todo. O conselheiro fiscal fiscaliza os atos da administração. Então, é o cara que vai olhar ali o balanço na lupa para ver se tem alguma inconsistência contábil, né? É o cara que vai olhar procedimentos e controles internos, auditoria interna, compliance, e vai pedir os documentos necessários para garantir que a administração esteja cuidando da empresa direitinho para o acionista. Então, o conselheiro fiscal, ele trabalha direto para o acionista. E eles são eleitos naquele evento que eu falei para vocês, que é a Assembleia. Então, a Assembleia é um evento muito importante para quem é um pequeno sócio de uma empresa. Você vai lá e com as suas ações você vota sim ou não nas matérias. Então, aprovar as contas, aprovar quem são os conselheiros, né, que vão te representar. Por mais que você ache que você não move o ponteiro, é importante você saber quem está sentado lá tomando as decisões por você. Afinal, você vai querer ter esse investimento por muito tempo na sua carteira, você é um sócio, você vai querer saber se você vai receber dividendo ou não. Então, toda uma questão de interesse sobre aquele investimento que você tem na sua carteira. Então, era esse o meu papel. Quando eu cheguei em 2016 no meu primeiro conselho fiscal, foi na Unipar, o meu pai me colocou lá. Obviamente que o meu pai foi a porta de entrada com as ações dele e ele me elegeu. E ele falou, olha, você precisa começar a aprender. Lembra quando você estava com muito medo de começar a trabalhar na casa? Esquece, isso aqui você vai tirar de letra. Você vai fazer a mesma coisa que você faz como analista, só que para quem você vai dar o veredito, para quem você vai dar o conselho? Para o executivo, né? Então, o que aconteceu? Eu encontrei o meu nicho. Poucos executivos... É tão pouco cultural na nossa sociedade a gente falar de mercado de capitais que pouquíssimas pessoas em conselhos tinham esse background de análise, de saber analisar empresas a fundo. Você tem até pessoas do setor financeiro, muitas pessoas ex-financeiros, engenheiro, advogado. Esse era o perfil médio básico, né? Mas você não tinha ninguém que entendia de, acionista pessoa física, que naquela época começou a crescer muito. Então, foi a época que as áreas de RI ali, de 17, depois de 17, 18, começaram a ficar malucas da enxurrada de perguntas e de demandas que esses acionistas tinham nas empresas agora. Então, as empresas se viram obrigadas a ter uma comunicação mais clara, ter políticas muito transparentes, né? Então, a pressão que veio... Tem uma sigla, não tem uns negócios assim? Tem. Bom, hoje você fala muito do ESG, né? Isso. Também é uma das... Essa pressão veio de quem? Primeiro veio dos grandes acionistas institucionais, dos fundos, e hoje também uma pressão dos acionistas pessoas físicas que se interessam cada vez mais em saber para onde vão os recursos da empresa que eu invisto, né? Então, eu me encontrei nesse nicho. E é uma responsa grande essa função pra aí, caralho. né? Desculpa, não sei se pode falar. Pode falar palavrão. A gente gravou com o Lucas Pitt agora. Então eu levo isso aqui. O dele Tá parecendo... Muito, pra caralho, porque é o seu CPF que tá em jogo. É o seu CPF que tá em jogo. Então, alguma coisa que você não foi diligente, que você não viu ali, recai, obviamente, sobre o seu CPF, né? Sobre o seu CPF. Se você não sabe como investir, abre o link do comentário fixado que eu te ensino passo a passo como ler desde o iniciante até o nível mais complexo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.